Bom dia, meus alunos! Hoje a nossa aula de português é uma revisão sobre alguns conteúdos já trabalhados. Tipos de frases, sílaba tônica e acentuação. Uma frase é um conjunto de palavras. Ela traz uma informação, ela tem que ter sentido. Sempre iniciamos uma frase com letra maiúscula e terminamos com um sinal de pontuação. Uma frase pode ser classificada em afirmativa. A frase afirmativa, ela traz uma informação. Exemplo: Carla e Daniel são amigos. Sempre utilizamos no final de uma frase afirmativa o ponto final. Frase negativa, ela nega algo. Geralmente aparece a palavrinha não na frase negativa. Exemplo: os meninos não brigam. Sempre utilizamos o ponto final numa frase negativa. Frase exclamativa. Ela expressa um sentimento ou uma emoção. Felicidade, tristeza, espanto, surpresa, medo, dor. Sempre utilizamos no final de uma frase exclamativa o ponto de exclamação. Exemplo: que horror! Essa frase, ela expressa espanto. Uma frase interrogativa. Ela é uma pergunta. Exemplo: onde você estuda? Sempre utilizamos no final de uma frase interrogativa o ponto de interrogação. A frase imperativa, ela é um pedido ou uma ordem. Utilizamos no final de uma frase imperativa o ponto de exclamação ou o ponto final. Exemplo: vem aqui, feche a porta. Também trabalhamos sobre a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, que pronunciamos com mais intensidade. Dependendo da posição dessa sílaba na palavra, ela tem uma classificação. Por exemplo, se a última sílaba da palavra for a sílaba tônica, ela é uma palavra oxítona. Exemplo: mulher, patrão, cantar, caracol, apareceu, manhã, nariz. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Última sílaba, penúltima sílaba. Exemplo: coragem, galinha, sabonete, nuvem, menino, parecido, livro. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Exemplo: número, péssima, médico, relâmpago, último, árvore, música. Também estudamos sobre acentuação, o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, dizemos que ele tem o som aberto e ele vai em cima de todas as vogais. Exemplo: guaraná, aqui eu tenho a vogal A. Café, vogal E. Xícara, vogal I. Relógio, vogal O. Açúcar, vogal U. O acento agudo, a sílaba que recebe o acento agudo é a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, guaraná está na última sílaba, então é uma palavrinha oxítona. O acento circunflexo, a gente diz que ele tem um som fechado e ele não vai em cima das vogais I e U, apenas da vogal A, E e O. Exemplo: âncora, vogal A. Pêssego, vogal E. Ônibus, vogal O. Para descobrir a sílaba tônica das palavras, geralmente eu tenho que pronunciar algumas vezes até descobrir qual é a sílaba com mais intensidade, com mais força. Se ela tiver o acento agudo, já é fácil de descobrir qual é a sílaba.
Então é isso, pessoal. Dúvidas? Podem sempre entrar em contato com a prof. E até a correção das nossas atividades, quinta-feira, às 14 horas.